Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês na aula de agora, né, nessa aula, o giroscópio, tá? Na verdade, é o MPU 650, né? Que ele é uma unidade de medição inercial, tá? Que ele tem o acelerômetro e o giroscópio, tá? Então, eu vi que alguns grupos vão utilizar, o pessoal que vai fazer o carrinho, né? O robótico. Tem um grupo que vai fazer monitoramento de desempenho esportivo também, vai querer utilizar, então eu vou explicar para vocês, tá? Porque esse sensor ele é um pouquinho menos intuitivo, tá? É, então, assim, vamos analisar o que ele vai medir aqui, né? Ah, bom, basicamente assim, a ideia, vamos entender aqui o sensor, eu vou ser direto, bem direto aqui com vocês, né? Só pra gente ver como que ele funciona. Isso, tá, o sensor é esse aqui, tá? A plaquinha é essa, tá? O que ele vai ter aqui, né? Ele tem a alimentação, o VCC. Bom, antes de a gente ver a alimentação, vamos entender o que ele mede, tá? Ele mede o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui onde eu estou indicando aqui, que é o 6zinho, esse 6zinho aqui é onde tem é a IMU, tá? Essa IMU, ela tem um acelerômetro e um giroscópio, tá? Prestem atenção nessa bolinha aqui, ó, tá vendo que tem uma bolinha onde eu estou indicando com o mouse? Então, vamos olhar aqui, a bolinha que eu estou indicando aqui é onde está essa bolinha aqui, ó, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó, o que vai acontecer? Vocês estão vendo que temos aqui um eixo Z, um eixo Y e o eixo X. Então vamos pensar no eixo Z. Quando essa bolinha ela mover para cima, assim, ó, ela andar linearmente para cima, o acelerômetro vai medir a aceleração em Z. Tá? Essa aceleração ela é dada em relação à aceleração da gravidade. Tá? Então quantas vezes é em relação à aceleração da gravidade. Então se eu movo ele para cima, ele vai mover com uma aceleração positiva para cima. Se eu movo ele para baixo, ele vai mover com uma aceleração linear para baixo. Mesma coisa no eixo Y. Se eu mover ele Y para cima, ele vai para frente, ele vai medir a aceleração em y, se eu medir y para trás, ele vai medir a aceleração negativa em y. Se eu jogar positivo para x, ele vai medir a aceleração positiva em x ou aceleração linear negativa em x, tá? Então essa é a função do acelerômetro, tá? Isso é muito. Quais são as utilizações? Tem utilização padrões, né, que você tem que fazer a medição das acelerações. Tem vários dispositivos aí que você utiliza, tá? Robôs que você tem que equilibrar e tudo, né? Bom, aí o que a gente tem, ó? Perceba que a gente tem os movimentos lineares de y, z. E tanto em x quanto em yz tem um movimento de rotação aqui, vocês estão vendo? Então o que vai acontecer, ó? E aí as rotações, quem vai medir as rotações angulares é o giroscópio. O que o giroscópio mede? O giroscópio, o acelerômetro, ele mede a aceleração linear em x, y, z. O giroscópio, ele mede a velocidade angular em x, y, z. Então vamos supor que eu tenho aqui meu IMU. E em relação ao eixo X, eu faço um giro aqui, ó. Faço um movimento de rotação em relação ao eixo Z. Esse movimento de rotação ele vai ter uma velocidade dada em radianos por segundo. Quem vai medir isso é o giroscópio. Agora vamos pensar aqui no Y. Se eu mover ele aqui, eu mover ele em relação ao eixo de rotação do Y, no sentido horário ou anti-horário, ele vai medir uma velocidade angular em relação ao Y. Agora vamos dizer que eu faço uma medida em relação ao X, ele vai medir a velocidade angular em relação ao X. Tá certo? Então, ó, vou fazer assim, pessoal, deixa eu até mostrar aqui, ó. Eu vou abrir minha câmera, só para mostrar para vocês que eu tô com o giro aqui, a gente compara com esse link aqui que tá bem didático, né? Deixa eu dar um aumento aqui, ó. Aumentei aqui. Dá pra ver mais ou menos. Nossa, fica ruim, peraí. Beleza. Ó, dá uma olhada aqui na minha... Eu tô aqui com o... Deixa eu ver o jeito mais prático de mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui pra baixo, ó. Senão eu não consigo ver também. Isso aqui, ó. O giroscópio eu coloquei ele aqui no protoboard, tá? Depois eu vou mostrar as ligações e tal. Então o que acontece? Vamos pensar, dá uma olhada ali no eixo Z. Vocês estão vendo o eixo Z? A aceleração em Z, quando eu fizer esse movimento aqui, ó. Vocês concordam comigo que eu estou movendo positivo em Z. Para baixo, aceleração negativa em Z. Agora vamos olhar o eixo Y. Olha. Lembrando ó, que minha bolinha está aqui. Ó. Se vocês olharem aqui, ó, a bolinha de referência ela está aqui. Tá? Pensando na bolinha de referência ali. Eu mover positivo em Y é eu fazer isso aqui. Ó. Uma aceleração positiva em Y é isso. Uma aceleração negativa em Y é isso. Tá? Agora, uma aceleração positiva em X é isso. E uma aceleração negativa em X é Y. É isso. Tá? Então, Z, Y e X. Então, o acelerômetro ele vai dar essas medidas dessas acelerações angulares. Tá? E aí, vamos olhar. Ó, ali no eixo Z, nós temos um movimento de rotação em relação ao eixo Z, que é medido pelo giroscópio. Imagina que, ó, lembrando, o Z tá para cima aqui, o Y tá lá para frente e o X tá para cá. Tipo assim, ó. Peraí, deixa eu fazer outra. O Z tá para cá, o Y tá para lá e o X tá para cá. Tá? Como a gente vai fazer um movimento de rotação em relação ao Z que está para cima, a gente vai fazer esse movimento de rotação aqui, ó, esse ou esse.
Então, esse movimento de rotação aqui é o Z, o mais Z que está indicando na figura ali do lado, tá? O movimento de rotação em relação ao eixo Y é esse movimento aqui, ó, certo? E o movimento de rotação em relação ao X é esse movimento aqui, ó. Então, esses três movimentos vão ser medidos com nosso MPU 650, tá? Então é isso, tá? Vamos voltar aqui que agora eu vou comentar um pouco sobre a parte eletrônica, como que é feita as ligações, tá? Então é bem simples, tá? Então são essas medidas que vocês vão medir. Então, vocês vão mensurar aí com o G, tá? Então olha só, o que nós temos aqui? Ele tem um pino que é o VCC, que é a alimentação, que pode ser 3.3 volts ou 5 volts. Então ligar com o Arduino com o ESP32 vai ser tranquilo, tanto faz, tá? GND, que é o GND do microcontrolador. Aí o que nós temos aqui, ó, o mesmo esquema. Eu expliquei na última aula que eu expliquei para vocês, eu falei do... deixa eu lembrar qual foi o último sensor que eu comentei, que ele tinha também a comunicação... eu falei do LCD. Isso, o LCD ele trabalha com a comunicação I2C, como eu comentei com vocês. I2C é um protocolo de comunicação que se utiliza com o objetivo de reduzir a quantidade de pinos, tudo mais. Tem toda uma explicação para isso. Quem for aí principalmente da IAR, da informação, da engenharia de informação, que for tratar eletrônica digital, enfim, a gente vai tratar dessas coisas com mais detalhes, tá? Mas basicamente ele tem dois pinos aqui, ó, o serial clock e o serial data. Tá? Clock é o que vai dar. O clock é basicamente o sinal pulsado que ele dá a frequência, né, de comunicação, e o data é a informação em si, são as leituras que ele vai fazer, tá? Essas de baixo aqui não precisa se preocupar com essas aqui, tá? A gente não vai usar, a gente vai usar só essas quatro primeiras, certo? Então o que acontece? Aí você fala assim, bom, eu vou usar o ESP32, vou usar o Arduino. Se você for usar o ESP32, que é o que eu estou fazendo aqui, existem dois pinos específicos que são para a interface 2C. Ó. A interface 2C, ela sempre tem, deixa eu voltar aqui, sempre tem esses dois. Aqui, tem dois pinos. SL e SDA. É sempre esse nome. Lá no ESP32, o SL é o GPIO 22 e o SD, que é o D22 aqui, e o SDA é o GPIO 21, que é esse D21 aqui. Certo? Sempre assim. Se for usar o Arduino, se você for trabalhar com o Arduino, mesmo esquema. O Arduino ele tem duas entradas aqui que trabalham com I2C, que é o A4 e o A5. Tá? O A4 ele é o SL, eu tenho que lembrar agora qual que era qual, tá? Isso, tá aqui, ó. Não, peraí. Tá certo, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, pessoal. Ó. O A5 é o SL e o A4 é o SDA, tá? Então, se você for trabalhar com Arduino, você tem que ver certinho qual que você vai usar aí, certo? Beleza, então é isso, tá? Legal, então como que é feita a ligação? Extremamente simples, né? Ó, deixa eu pegar tem um esquemático. Tinha um esquemático até mais... tá aqui, ó, aqui, ó, bem simplesinho. Eu passo todos os links para vocês, tá, pessoal? Simplinho, tá? 3.3 volts tem no VCC. Pode pegar esse GND que tá aqui do lado, né? Que esse modelo é diferente desse primeiro, enfim. Você pega o GND e joga no GND, GPIO 22 no SL, GPIO 21, né, que é o D21 no SDA, e acabou. Já era, tá feito. Tá? A ligação, vocês podem ver que até a ligação, ó, deixa eu abrir minha câmera aqui, ó. Vocês veem aqui bem simplesinha a ligação, ó, só o ESP32 conectado com... pessoal, só um detalhe, tá? Eu tive que usar o protoboard aqui porque eu não tenho conector fêmea-fêmea. Se eu tivesse fêmea-fêmea, eu ligava direto do Arduino do ESP32 no sensor, tá? Então eu tive que usar o protoboard, mas tudo bem. Então, ó, então vamos lá, como é que vai... Legal, então tá aí a ligação, é isso, tá? Agora vamos para programação, como é que vai ser a programação, tá? Eu vou passar alguns links aqui para vocês e vamos diretamente aqui para a programação, tá? Bom, a programação, pessoal, é o seguinte. Existe uma biblioteca específica, na verdade, que ele faz. Sempre que você for trabalhar com I2C, ele tem esse protocolo WIRE aqui. Tem como você pegar os sinais do I2C e processar, sinal por sinal e tal. Tem um esquema de fazer isso, tá? Mas é uma biblioteca específica, tem algumas bibliotecas, não é só uma, né? Então, assim, tem essa biblioteca aqui, ó. Vocês clicam aqui do lado, Manage Libraries. Se você colocar aqui, assim, MPU 650, ó. 650. Vocês vão ver que vai aparecer um monte de biblioteca aqui. Tem várias, aí você vê aqui. A que eu estou usando aqui, ó, é essa... Deixa eu ver. Isso, essa aqui, ó, MPO_TOCKN, tá? Essa que eu achei mais legal de trabalhar, mais tranquila, tá? E é basicamente isso, tá? Lembrando, tá, pessoal? Além de vocês usarem a biblioteca, se você for lá no GitHub, você encontra o código da biblioteca. Então aqui, por exemplo, tá aqui, ó. Vocês encontram aqui. Aqui, ó, esse arquivo.reader.cpp aqui, ó, tá? Ele dá tudo que cada função faz. Então, se você quiser, aqui, ó,
Como que faz o processamento do sinal I2C para obter as leituras? Você tem que usar esse código aqui, ó, tá vendo? Tem todo um processamento, ok? A gente já pega esse código pronto para fazer a nossa análise, hein? E é interessante quando se tiver detalhes, se quiser entrar mais baixo nível, que a gente chama, vocês entenderem esse código aqui, o que ele está fazendo, tá? Então é bem legal. É legal vocês saberem isso aqui, como que ele calcula os ângulos e tal. Mas aqui eu não vou entrar no detalhe, eu quero só passar o básico para vocês, tá? Então, olha só. O que vai acontecer? Você chama aqui a MPU, né? Deixa eu jogar aqui para cima isso. MPU 650 no LTO CKN.H e a outra é o ARE.H. O ARE é para comunicação I2C, tá? Criamos aqui um objeto, tá? Do tipo MPU 150, tem que colocar o ARE aqui dentro. Isso aqui é um específico da sintaxe aqui na classe que foi criada aqui do GPU. Bom, aí setup, usamos uma comunicação serial, que é a comunicação serial que vai mostrar os dados, né? Eu coloquei a 9600, wire.begin, que é para começar a comunicação I2C, MPU 650, que é para iniciar o sensor, e isso aqui, ó, pessoal, esse calc giro offset, ele faz uma calibração do sensor. Então vocês deixam o sensor parado por um tempinho para ele calibrar e depois você pode começar a usar. Eu aqui dentro do loop, ó, aí como é que é o esquema? Uma coisa que é bem interessante, quando você instala uma biblioteca, pessoal, sempre ele vai colocar exemplos. Ó. Então, por exemplo, a biblioteca que a gente instalou foi essa aqui, ó. Ó, vamos ver. MPUTLCKN, tá vendo? Ele tem dois exemplos aqui, ó, getAngle e getAllData. O getAllData, ó, eu coloquei tudo comentado aqui, ele vai mostrar isso aqui, ó. Ele pega todas essas informações aqui, o que vai acontecer? Do jeito que ele mostra aqui, ele vai mostrar bem organizadinho aqui no monitor e tudo. Só que eu quero usar o Serial Plotter. Desse jeito não dá para usar o Serial Plotter, tá? E o que eu faço? Vamos lá, o que eu vou pegar? Primeiro acelerações. Então, aceleração XYZ, eu uso essas funções aqui, ó. MPU, que é a instância que a gente criou aqui, o MPU 150. Get ACCX, aceleração X. Get ACCY, pega aceleração Y. Get ACCZ, pega aceleração Z. Então, ou seja, ele vai mostrar aceleração x, vírgula, aceleração y, vírgula, aceleração z, vírgula. Aí depois, as rotações, essa unidade aqui tem que ver certinho na função, ela é dada em relação à aceleração gravitacional. Então, se ele der uma vez a aceleração gravitacional, ele vai dar 1. Sei lá, se ele der 10, alguma coisinha de metro por segundo ao quadrado, ele vai dar 1,0 alguma coisa. Ou seja, a medida em relação é quantas vezes mais ou quantas vezes menos é dada em relação à aceleração gravitacional. E aí dá para você fazer uma conversão para metro por segundo ao quadrado, tranquilamente, tá? Aqui as rotações, ó. Get tiro x, get tiro y, get tiro z. Então ele vai dar vírgula rotação em x, y, z. Aqui, se eu não me engano, é medida em radianos por segundo, tá? Tem que conferir. Aí é legal vocês confirmarem, tá? Essas informações aqui, se realmente é radianos por segundo, tá? Depois, é aqui ele mede os ângulos. É aqui esses ângulos ele dá em grau, tá? E aí tem três formas de medir os ângulos. Esses três blocos que eu estou colocando aqui, ele obtém o ângulo de formas diferentes. A primeira fórmula, que na verdade isso aqui é a menos precisa, que veja só, você concorda comigo que se eu tenho a rotação em x, y, z, se eu pegar essa rotação e integrar, ou seja, simplesmente multiplicar a rotação pelo tempo, eu tenho a posição, certo? A posição angular. Então é uma forma de obter. Só que essa forma ela gera erros, tá? Você tende a gerar erro acumulativo, porque você tem imprecisões na leitura e tudo mais. Então é uma forma de você ler. Então esse método aqui, ó, get giro ângulo x, get giro ângulo y, get giro ângulo z, ele obtém os ângulos usando essa integração do giroscópio, tá? Tem outro método que tem aqui também para obter os ângulos, que são os ângulos, lembrando, tá, pessoal, os ângulos em relação aos ângulos eu não comentei, tá? Deixa eu comentar rapidinho agora que eu lembrei, ó, aqui na explicação. Ó, então aqui, ó, voltando uma explicação, eu mostrei para vocês aqui, né, peraí, eu expliquei para vocês não era esse link? Isso, era esse. Ó, então ele vai obter a aceleração em x, y, z e a rotação em x, y, z, mas vamos supor que eu não quero aceleração e rotação, eu quero o ângulo. Quanto de ângulo que eu estou rodando em Z, quanto ângulo em Y, quanto ângulo em X, tá? Esses ângulos aqui, ó, em X, eles têm um nome específico, a gente chama de Hall, Pitch e Yaw. O de X é Hall, o de Y é Pitch e o de Z é Yaw, tá? Deixa eu até mostrar um videozinho pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, um avião? Ó, o ângulo de Pitch, o ângulo de Hall, que é em X, e o ângulo de Yaw, que é em Y. Só que a MPU, ele não dá esse ângulo direto. O que ele dá é aceleração e rotação. Então a gente tem que de alguma maneira criar um método, né, para obter isso. Só que se você tem aceleração e posição, tem alguns métodos para você obter. Uma forma que eu comento aqui, o primeiro método que é integrando o giroscópio. Tem outro método que ele usa uma formulação com acelerômetro e giroscópio, que é esse função aqui, ó, get angle x, get angle y, get angle z. E tem um outro exemplo aqui também, outra forma de obter, que é o get acc angle x, get acc angle y, get acc angle z, tá? Esses três métodos aqui obter a mesma coisa pra gente, né? Ah, só um detalhe aqui, pessoal.
Só tem uma coisa aqui que get accx, yz. Ah, tá certo, get acc. Ah, espera aí, deixa eu só fazer uma atualização aqui no código, pessoal, que é o seguinte, ó. Get accx. Assim, ó, get angle x, get cc angle x, isso. Get cc angle x, get cc angle y. Ele não obtém o z, tá certo, pessoal. Esse aqui eu vou apagar porque ele não tem, tá? Na hora que eu mandar o código pra vocês, eu mando ele certinho, tá? É porque, usando a formulação, tá? Essa formulação usando o acelerômetro, tá? Não tem como você obter o z, só tem como obter o x e y, tá? Então isso aqui, a hora que eu compilar aqui, provavelmente não vai funcionar, tá? Isso, agora sim, beleza. Então, aí sim, detalhe, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas de como obter como que ele calcula isso, eu vou mandar para vocês o link do GitHub com a biblioteca, ó. Tem aqui, os cálculos ele faz aqui. Então, a fórmula que ele usa para obter o ângulo aqui é essa, ó, essa formulinha aqui, tá? A fórmula para obter o ângulo com o giroscópio é essa, a fórmula para obter o ângulo com aceleração de giroscópio é essa aqui. Então, as formulações estão todas aqui dentro dessa função, tá? A gente só chama os métodos para fazer isso, tá? Bom, então tá aí. E outra coisa, esse sensor ele obtém a temperatura também, ó. Então, se eu usando essa função getTemp, ele gera para você a temperatura, tá? Então é isso, ele vai medir tudo isso aí, ó. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou primeiro verificar para ver se não tem nenhum erro, tá? Vamos só compilar aqui certinho, tá? Se tiver tudo ok, a gente... Ele tá funcionando normal, né? Provavelmente vai dar tudo certo. Se tiver tudo ok, eu já faço o upload aqui no meu giroscópio para vocês verem como é que funciona, tá? Bom, deixa ele compilar que vai demorar um pouquinho. Beleza. Tá, então compilou, não teve erro nenhum. Eu vou engatar agora aqui no ESP32, certo? Vou dar um upload. E agora vamos ver se o código vai fazer o upload pro ESP32, tá? Bom, que mais aqui a gente tem que ver? Deixa eu só fazer o upload do código. Tá. Ok, provavelmente ele vai funcionar. Foi, fez o upload. Então o que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão vir aqui em Tool, Serial Monitor. Tá? Olha o que acontece no Serial Monitor. Olha, aparece um monte de variável. Ó. Então é assim, ó, a primeira aqui, ó, é, sempre a sequência que está aqui. Ó. Então é aceleração em x, aceleração em y, aceleração em z, vírgula. Giroscópio em x, né, que é rotação angular em x, rotação angular em y, rotação angular em z. Aí na sequência, ó, ângulo x, que é Hall, pitch e Hall, pitch e yaw. Aí com esse aqui ele calcula só o Hall e o pitch, né, que é esses dois. E o último aqui é a temperatura. A temperatura aqui ele tá marcando 24 graus, 24 e pouquinho, tá? Só que, ó, percebe que tem um monte de informação aqui e tal. E como que eu faço para ler isso aqui, né? Fica uma bagunça. Então vocês vêm aqui, ó, tem o Serial Plotter. O Serial Plotter, ele facilita a gente ler. Só que o Serial Plotter, pessoal, é o seguinte. Tá vendo esses valores aqui, ó? Valor 1, 2, 3, 4 até 8. O que são esses valores? São esses valores que tá aqui para aparecer no Serial Plotter. Você tem que colocar nesse formato aqui com vírgula, senão você não consegue ver. E o Serial Plotter, ele limita, pelo que eu vi aqui, ele limita 8 valores, tá? Não dá pra, só que aqui a gente tem, ó, 3, 6, 9, 12, de 15. Tem 15, então ele vai mostrar tudo. Então o que a gente faz? Ó, vocês vêm aqui no programa e selecionam o que vocês querem que ele mostre. Então vamos fazer assim, vamos mostrar primeiro aceleração e o giro? Beleza, então o que a gente vai fazer? Ó? Tudo isso aqui, ó, tá? Eu vou comentar tudo isso aqui, ó. Venho, comento tudo isso aqui. Então vem aqui, edit, comment. Então ele vai mostrar pra gente aceleração x, y, z, giroscópio x, y, z. Tá? Eu só vou tirar essa última vírgula aqui porque ele vai fechar aqui. E beleza. Então ó, eu vou mandar o programa de novo, tá? E aí a gente vai ver aceleração x, aceleração y, aceleração z, rotação x, rotação y, rotação z, certo? Deixa ele compilar, tá? Porque não dá para eu ver tudo. Porque o que acontece? São muitas variáveis, né? São 3 acelerações, 3 rotações, 3 ângulos, né? Então a gente tem que ver um por um para vocês. Porque assim, pessoal, quem for usar o sensor tem que se familiarizar com o sensor, né? Então
Por isso que é interessante vocês testarem, ler como que ele faz a leitura de cada variável, qual que é a unidade que ele está usando, etc. Então, ó, percebe que agora já baixou para 6 variáveis. Então, ó, vamos lá no Serial Plotter, que ele vai estar aberto aqui. Então, olha só o que vai acontecer, ó. Valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tem o valor 8 aqui que ele está aparecendo também, não sei porquê. Ué, tem o valor 8 que ele está aparecendo, não era para estar aparecendo. Deixa eu ver aqui, pessoal, peraí. Deixa eu... Vou fazer o upload de novo aqui, pessoal, peraí. Não era para ele estar aparecendo. Eu vou até fechar aqui o Serial Plotter e vou reabrir, vamos ver. Deixa eu ver agora, Serial Plotter. Agora tá certo, porque ele estava aberto. Tá, então é o seguinte, tem um monte de coisa que ele tá lendo, tá? Então vamos fazer assim, ó, as três primeiras aqui são acelerações. Então valor 1, aceleração x, valor 2, aceleração y, valor 3, aceleração z. Valor 4, giro x, giro y, giro z. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a ler as acelerações. Então, ó, você clica aqui, ó, ele tira fora os giros. Aqui eu tenho só as três acelerações. Então vamos fazer assim, ó, eu vou abrir minha câmera aqui, tá? Para vocês verem a medida, ó. Deixa eu dar uma minimizada aqui, beleza, com a minha câmera e com o lado aqui dá pra ver, tá? Então olha só, o que que ele tem, ó. Vamos olhar aqui meu... Deixa eu tentar jogar pra cima aqui, baixar um pouquinho, dá pra ver, eu preciso conseguir ver também, tá? Então olha só, tá aqui o meu giro, certo? Dá uma olhada aí no gráfico. Se ele ficar um tempinho parado, beleza, agora ele estabilizou. Percebam que a aceleração em XY está praticamente zero, né? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma força atuando. Agora em Z, percebe que está aproximadamente 1. Por quê? Porque tem a aceleração da gravidade atuando em Z. Então essa aceleração vai ser aproximadamente 1. Certo? Ó, olhando aqui, ó, vocês conseguem ver. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou movimentar ele para cima, ou seja, eu vou aumentar em Z. Vocês percebem que vai ter uma mudança. Ó. Olha, ó. Percebeu que o Z alterou? Ele subiu e desceu. Por que, que ele subiu e desceu? Porque eu acelerei e desacelerei, né? Agora eu vou jogar para baixo. Joguei para baixo, olha o que aconteceu com a aceleração em Z. Ó. Ela subiu e desceu. Por que ela subiu e desceu? Porque eu acelerei e desacelerei. O que eu vou fazer agora? Eu vou movimentar em Y. Tá? O Y o que tá laranja, né? Laranja, é isso. Então, ó, vou movimentar para frente. Então, olha só, tá aqui, certo? Vou jogar para frente, ó. Olha como o laranja subiu e voltou. Agora o que eu vou fazer? Eu vou movimentar para trás. Tá vendo? Olha como mexeu no laranja novamente, certo? Porque é em Y. Agora eu vou mexer em X. X eu vou andar para a esquerda e para a direita, ó. Dá uma olhada no X que vai acontecer. Ele subiu um pouco e desceu um pouco, ó. Agora vamos vir para cá. Olha como mexeu o X. Então essas são as leituras de aceleração, tá certo? Beleza. Deixa eu estabilizar ele aqui. Agora a gente vai fazer as leituras de giroscópio, que são as velocidades angulares em x, y, z. Deixa eu só colocar aqui certinho, ó. Então, agora ele vai medir x, y, z. Você percebe que ele está dando praticamente zero, porque o giroscópio está parado aqui, né? Então olha só, deixa eu jogar para cima aqui, pra vocês poderem ver. Tá aqui, ó. Tá aqui o giroscópio. Legal, tá praticamente tudo zero ali, vocês forem ver. Ele tem um ruidinho aí, mas tudo bem, tá. O que eu vou fazer? Ó? Tá praticamente zero, é bem pequenininho, tá? Eu vou movimentar, lembrando que o eixo Z é o eixo que está para cima. Eu vou movimentar em Z. Olha o que vai acontecer quando eu movimento em Z, ó. Viram? O Z, peraí, deixa eu só ver as cores aqui, pessoal. Deixa eu jogar para cá um pouquinho. Aí. O Z é o que está em laranja, tá? Então vamos ver, ó. O Z é o que está em laranja, ó. O que eu vou fazer? Movimentei em Z. Olha como subiu. Oh, desculpa, o Z é o azul, pessoal. Tá errado. O Z é azul. Ó, o Z é o azul. Olha o que acontece. Olha como o Z sobe e desce, ó. Movimentei para lá. Sentido anti-horário. Movimentar o sentido horário. Foi para baixo. Sentido horário. Foi para baixo. Anti-horário. Foi para cima. Perceberam? O azul é o Z. Ou seja, o que é isso? É a rotação angular. Aí ali, nos gráficos que eu mostrei anteriormente, era o acelerômetro. Agora aqui é o giroscópio. Tô em Z. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aí, ó. Z e Z. Aí, agora vocês conseguem ver. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou movimentar em Y. O eixo Y é o eixo que está para frente aqui, ó. Certo? Então, a movimentação Y é o que está em roxo. Olha só. Movimentei. Sentido horário. Olha como ele mexeu ali. Movimentei sentido anti-horário.
Olha quando ele mexeu para baixo ali. Horário. Não, anti-horário para baixo. Foi para baixo. Agora eu vou movimentar horário. Foi para cima. Perceberam? Agora eu mexi em Y. Tá? Agora o que vai acontecer? Ó, eu vou mexer agora no eixo X. O eixo X é o eixo que está para cá. Para direita. Então, ó. Vou movimentar para X. O X é o que está em amarelo. Ó. Movimentei o X para lá. Anti-horário. Vai para cima. Horário para cima. Anti-horário para baixo. Entenderam? Então, movimentando X é isso aqui, ó. É isso, isso. Certo? Isso, isso. É o X. Então, ele está medindo. Certo? Então, é basicamente isso aí, pessoal. São essas leituras que ele faz. Isso é os dados que a gente está obtendo diretamente do sensor. Só que agora, vamos supor que eu quero obter os ângulos. Tá? Eu quero obter os ângulos. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou comentar, agora eu não quero mais esses dados, eu quero obter os ângulos. Então, eu vou comentar isso aqui, tá? Comment, certo? E vamos lá, vamos ler os ângulos agora. Temperatura. Pode colocar a temperatura, não é que a gente não vai ler mesmo. Isso, vamos obter os ângulos de Hall, Pitch e Yaw. Então você vem aqui, ó. Uncomment, legal. Então agora vamos obter as leituras. Lembrando, a gente vai medir tem três posições de X, que teoricamente tem que ser bem próximas, que são 3 métodos diferentes, né? 3 posições em Y e em Z só duas, porque o último método não dá para calcular Z, tá? Bom, aí lembra, só uma coisa, tá, pessoal? Aqui no loop, ó, eu estou estabelecendo uma taxa fixa de amostragem aqui, ó, que varia 100 milissegundos, tá? Para ele não ficar muito rápido, certo? Mas enfim, ó, vamos lá. Então agora o que vai acontecer? Deixa eu dar um upload de novo. E agora o que a gente vai medir são angulações, tá? Que são os ângulos de Hall, Pitch e Yaw. Ó, então ele vai fazer o upload do programa, tá? Ó, tá que o Serial Monitor tá lendo, tá? Agora aparece. Então agora o que a gente tem, ó? Vamos lá. Agora deixa eu abrir o Serial. Deixa eu fechar. Ó, o Serial Plotter é sempre legal fechar e abrir, tá, pessoal? Serial Plotter. Então, olha só. Bom, vamos lá. O que a gente tem? Vamos medir primeiro, ó. Vamos fazer assim. Vamos medir os ângulos de x. Então, olha só. O valor 1 é o primeiro ângulo de x. O valor 2 e 3 é YZ. Vamos tirar YZ. O valor 4 é ângulo de x. Deixa o valor 4. O valor 5 e o valor 6 são esses dois aqui. É Y e Z. Vamos tirar fora. E o valor 7 é x e o y e o 8 é y, tá? Então olha só, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é o ângulo em x. Perceba que tem uma diferençazinha, tem dois métodos que estão bem próximos e o azul aqui tá um pouquinho diferente, tá? Bom, tudo bem. Então olha só, eu vou abrir aqui a parte experimental para vocês verem, ó. Então é o ângulo em x, ó. Tá aqui o giro, tá? O ângulo em x, eu subi ele um pouquinho, por isso que ele alterou ali, tá? Mas ó, veja só, o ângulo em x é isso aqui, ó. Mexendo aqui. Olha para quanto ele vai próximo, todos vão mais ou menos o mesmo valor, tá vendo? Tem o azul que tá aí, se eu não me engano o azul é o do giro. Do giro ele tende a dar um erro maior mesmo, tá? Mas perceba que todos estão mais ou menos menos 90 graus. Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar para mais 90 graus, que é isso aqui, ó. Perceba que todos vão mais ou menos para mais 90 graus. Lembrando que o eixo X é esse eixo aqui, então ele está movendo em relação a X, tá? Percebam que todos estão mais ou menos próximos aí, próximos de 90, tá? Beleza. Agora, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os ângulos em y. Deixa eu tirar as variáveis aqui para a gente poder ver as variáveis que a gente quer. Então, y está aqui, x, y, z. X, y está aqui, z e y está aqui. Olha, eles vão ficar mais ou menos próximos também, ó. São três medidas, ó. O y, qual que era o y? O y é esse movimento aqui, ó. Então, mover para cá e vai dar aproximadamente menos 90. Ixi, espera aí que minha placa se conectou aqui, pessoal. Normal, isso acontece. Ó, então vamos lá. Tá zero, eu vou mover para cá e ele vai dar menos 90. Ó, aproximadamente menos 90. Estão vendo? Está próximo de menos 90. Vou ver para o outro lado. Ele vai ficar próximo de mais 90. Tá certo? São três métodos diferentes para medir, mas eles têm que ficar mais ou menos próximos aí. Tá? Beleza? E agora por último, ó, a gente vai medir o Z.
tá? Só que aí o Z dá para medir só com 2 métodos, não dá para medir com os 3, ó. Então, é o valor 3 e o valor 6, tá? Então, ó, perceba que o Z, isso, o Z tá aqui, o Z é o que? Esse é o ângulo, é esse ângulo aqui, ó. Então, vamos mover para cá, ele vai para menos 90, ó, menos 90 ali. E agora eu vou ver para o outro lado, ele vai para mais 90, assim, ó. Tá certo? É, só que ele subiu muito, né? Deixa eu descer um pouco aqui, ó. E aqui ele vai ficar mais ou menos em zero, certo? É, ele tá com algum errinho de ajuste aí. Beleza, tá, pessoal? Então é isso aí. Deixa eu fechar aqui, ó. E é isso, tá? Tem esse foi o programa que eu achei mais interessante, tá? E aqui a temperatura por último aqui, tá? O 25, a temperatura que tá no ambiente aqui. É, esse foi o método que eu achei mais legal. É, eu vou passar para vocês um outro código também, ó. Eu não vou chegar a rodar esse código, mas ó, ele usa essa outra função aqui, ó. MPU, a da Fruit MPU 650.h. Aí ele tem que usar essa outra, vocês têm que baixar essa outra biblioteca aqui também, ó, da FruitSensor.h. Eu vou passar o código aqui para vocês, tá? E é legal que ele permite, você pode configurar o range de aceleração, você configura o range de leitura de velocidade angular, dá para configurar a largura de banda aqui, a frequência que você quer trabalhar com o sensor. Mas ó, o que ele faz? Ó? A, G e temp. O que ele tem? O A são as acelerações, o G são os giroscópios, as velocidades angulares e aqui as temperaturas. Ó. Aqui já está pronto, ó, aceleração em X eu obtenho dessa forma, aceleração em Y, aceleração em Z, giro em X, giro em Y, giro em Z, e aqui o Hall Pitch All não tem método, você tem que calcular. Tá? Então você usa essa formulinha aqui, ele dá para você roll pitch e all, vai ter que usar outra forma para calcular. Se vocês quiserem, eu nem vou abrir aqui, eu testei, funcionou. Se vocês quiserem testar com essa função aqui, vocês podem testar aí depois, tá? Mas eu acho que essa primeira método aqui é o principal, tá? Que é o mais completo, tá? Que ele fornece tudo. Então é basicamente isso, tá, pessoal? Então, aqui foi trabalhar com MPU, com giro aí. Eu vou deixar esses programas, os links aí, e é basicamente isso, tá? Eu acho que é isso mesmo.